Hoje nós falaremos sobre o quarto episódio da quarta temporada de Overlord e da segunda temporada de Made in Abyss. Vem comigo e bora ver o que aconteceu nesses episódios e o que eu achei deles. Bora lá? E aí galera, meu nome é Gabriel Friz e você está no canal Sommelier de Animes. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal. Desde o último vídeo nós temos 8 inscritos novos no canal. Muito obrigado por todo o apoio de vocês. Nós já passamos da marca dos 100 inscritos, então não tenho palavras suficientes para agradecer esse apoio que vocês estão me dando. É uma conquista muito grande, um marco muito importante para mim ter chegado nesses 100 inscritos. Estamos agora rumo aos 1000 inscritos, rumo à monetização do canal. Se você ainda não é inscrito, é muito fácil, é só clicar no botãozinho vermelho que está logo abaixo, escrito inscrever-se, que você já vai estar apoiando muito aqui o canal, vai estar me apoiando muito para que eu continue criando esse tipo de conteúdo. E também, caso você já tenha se inscrito, não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Eu faço vídeo todas as terças e sábados às 15 horas, então se você quiser aproveitar 100% do conteúdo que eu for lançar aqui, é só ativar o sininho que ele vai te lembrar sempre que tiver vídeo novo na área. Sem mais delongas, vamos pro vídeo! Começando então com o quarto episódio da quarta temporada de Overlord. O início desse episódio foi dedicado a mostrar os bastidores dessa luta entre o Rei Feiticeiro, que no caso é o Ainz, e o Rei Guerreiro, que é o ser mais forte do Império. O Ainz, juntamente com o chefe da Guilda de Aventureiros, entrou ilegalmente, por meio dos portais mágicos dele, no Império, com o objetivo de convidar a Guilda de Aventureiros desse Império para fazer parte do Reino Feiticeiro, ao invés de continuar no Império. O chefe da Guilda, então, disse que uma boa maneira para ele realizar esse marketing para chamar a galera pro Reino Feiticeiro seria participando de uma luta no Coliseu, já que a maioria das pessoas estariam lá presentes para assistir, muitas delas sendo aventureiros também. O Ainz então considera que é uma ótima ideia fazer isso e ele então sugere que ele lute com a pessoa mais forte possível que possa haver no Coliseu. O chefe da guilda acabou mencionando sobre esse tal de Rei Guerreiro e disse inclusive que conhecia o contato responsável por agendar as lutas com o Rei Guerreiro. O Ainz então foi com o chefe da guilda para casa do comerciante responsável por agendar as lutas com o Rei Guerreiro e o convenceu de fazer essa luta acontecer. Foi então pro início da luta em que o Ainz, antes de definitivamente começar, disse para o Rei Guerreiro que caso ele ganhasse, ele gostaria que o Rei Guerreiro virasse aliado dele e fosse com ele pro Reino Feiticeiro. Daí o Rei Guerreiro aceitou naturalmente, pois é uma questão de honra dos Trolls e tudo, então se ele ganhasse, ele teria o direito, entre aspas, sobre o Rei Guerreiro. Bom, não preciso nem fazer suspense, o Ainz, mesmo com várias restrições, como por exemplo, não poder usar magia e também usar quantidades limitadas de itens mágicos, acabou derrotando muito facilmente o Rei Guerreiro. E inclusive antes do Rei Guerreiro perder de fato a luta, ele pediu para que o Ainz mostrasse todo o seu poder para ele, para que ele saiba o quão longe ele estaria da verdadeira força do Ainz. O Ainz então usou o cheat dele lá, ficou invulnerável fisicamente e só encostou, deu uma estocadinha ali no coração do Rei Guerreiro, o Rei Guerreiro morreu instantaneamente. O Ainz aproveitou no momento da vitória para convidar então, fazer o marketing para que as pessoas migrem para a Guilda de Aventureiros do Reino Feiticeiro, pois segundo ele criariam-se escolas para treinar esses aventureiros novos para que todos fossem incluídos aí na guilda de aventureiros e essa guilda fosse uma guilda diferente das outras que só servem para exterminar e auxiliar em guerras. Essa guilda do Ainz tem o objetivo de ser uma guilda de aventureiros verdadeira, formada de aventureiros verdadeiros que vão explorar locais novos e desconhecidos. E para demonstrar um pouco da força dele, ele até reviveu o Rei Guerreiro para fazer parte do seu reino futuramente. E isso acabou deixando o Imperador completamente em choque, porque aquilo ali era a última esperança dele contra essa possível ofensiva discreta aí do Ainz para conquistar o império dele. O Ainz então vai cumprimentar novamente, pessoalmente, o Imperador, e o Imperador acaba oferecendo o Império como sendo um estado vassalo do Reino Feiticeiro. Como o Ainz não entende o que é um estado vassalo e as implicações que podem ocorrer desta decisão, ele pediu então para o Imperador que mandasse um pedido em escrito para o Reino Feiticeiro para que ele posteriormente desse ou para o Demiurgos ou para o Albedo analisarem para ver se era realmente uma boa ideia transformar o Império no estado vassalo do Reino Feiticeiro. Como o Imperador está completamente maluco, fica na esperança de que ele consiga melhorar o futuro do Império, já que ele não vê saída para a força esmagadora, devastadora do Ainz, que provou-se nessa luta matando de maneira simples e extremamente fácil o guerreiro mais forte que já pisou nesse Império. É basicamente isso que aconteceu no episódio. Bora porque eu achei dele. Bom, houveram algumas coisas paralelas aos acontecimentos ali do episódio que eu resolvi não mencionar porque não tem uma relevância tão grande, mas no caso foi que no momento que eles estavam negociando com o comerciante para fazer essa luta entre o Rei Guerreiro e o Rei Feiticeiro,
feiticeiro, uma das empregadas desse comerciante era uma raça bem rara, que era um homem coelho, e pelo visto, essa empregada, não dá pra saber realmente o gênero da empregada, mas o comerciante mencionou que ele era um assassino de extrema habilidade, e mesmo assim ele sentiu uma aura extremamente ameaçadora vindo do Ainz, de maneira que ele não pudesse nem mesmo revidar, ou pelo menos atacar ele. O que dava pra entender que o comerciante não tinha apenas boas intenções ao receber o Ainz. Outra coisa também foi que, durante esse planejamento... Qual é o nome do cara mesmo, velho? Deu pra ver que o Ainz tá usando o Fluder, que é o mago mais forte do Império, como um espião que tá trazendo informações valiosas aí pro Reino Feiticeiro. Ele também deu um livro dos mortos lá, que é um livro escrito em japonês, então ele não saberia interpretar, e deu pra ele como recompensa. Com relação ao episódio, eu achei que eles até enrolaram demais sobre esse duelo entre o Ainz e o Rei Guerreiro. Era óbvio que o Ainz só ia despedaçar o cara na porrada, até mesmo colocando várias restrições, mal conseguiu esconder que a força dele era completamente superior. A luta foi até que relativamente bem animada. Mesmo assim, eu achei que foi um episódio mais ou menos em vão, né? Já que tinha tanta coisa interessante pra estar acontecendo, podia estar mostrando o lado da Albedo, também que ela foi pra Restize com essa missão diplomática, mas também tá lá pra conseguir informações privilegiadas sobre o reino, ou até mesmo o Demiurgos, que tá negociando tratados com o Reino Sagrado. Seria interessante ver esse lado também do Demiurgos, mas provavelmente são personagens que vão aparecer no próximo episódio. Talvez o próximo episódio já comece com a missão diplomática da Albedo, ou talvez já comece com o Ainz chegando de volta pro Reino Feiticeiro e conversando com o Demiurgos sobre a questão do estado vassalo, do império, etc. De qualquer maneira, foi até que legal de ver ali que o Ainz conseguiu ganhar na pressão aí do imperador, então ele tá se rendendo ao Reino Feiticeiro, mas não aconteceu nada muito de importante que mereça ser esmiuçado nessa review no episódio. E é isso, bora pro episódio de Made in Abyss. Esse quarto episódio de Made in Abyss foi dividido em perspectivas dos protagonistas sobre o que eles estariam realizando no momento. Como eles foram separados um dos outros, cada um teve a sua perspectiva sobre o episódio, e eu não vou seguir a ordem narrativa do episódio em si. Eu vou seguir a perspectiva de cada personagem até o fim. Começando pelo Reg. O Reg se encontrou na entrada da vila com a Fáputa, ela se aproximou num piscar de olhos do Reg e já imobilizou ele, e começou a conversar com ele, dando a entender que ela já o conhecia. Ele, como não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, porque ele perdeu a memória antes de ter sido abandonado na entrada do abismo, ele então sentiu que ele já conhecia ela de algum lugar, pois alguns flashes de memória sobre ela apareceram subitamente na mente dele. O robô então avisou pra Fáputa que tinha muita gente encarando ela, e como ela não gosta dos aldeões, ela decidiu raptar o Reg e levar pro esconderijo dela para eles conversarem a sós lá. No esconderijo, como o Reg atestou que não se lembrava da Fáputa, pois perdeu totalmente a memória, ela tentou averiguar de várias maneiras se aquele realmente era o Reg que ela conhecia. Ela fez várias coisas bem estranhas, até machucou o Reg para tentar descobrir se era realmente ele, e ela percebeu que de fato era o Reg. Uma coisa interessante que o próprio Reg chegou a mencionar para ela é que a Fáputa chamava ele de Reg, ou seja, antes dele ter sido enviado para a superfície do abismo, ele possuía um nome, a Fáputa o conhecia, e o nome dele também era Reg. Seja por mera coincidência do destino, que eu acho que não seja, deve ter alguma relação com o todo, o nome que a Rico deu para o Reg na superfície é exatamente o mesmo que ele possuía antes de ser enviado para lá e perder as memórias. A Fáputa também perguntou pro Reg se ele conseguiu encontrar o Haku, e daí ele perguntou o que era Haku. A Fáputa disse que Haku é a coisa mais importante pra você, a coisa de mais valor que você já obteve, e ela perguntou se era a criança humana ou a peluda, e ele acabou não respondendo essa pergunta dela. Ele então decidiu sair do esconderijo e voltar à vila para encontrar a Rico e a Nanate e contar sobre o que houve, e a Fáputa perguntou pra ele se ele não ficaria com ela, já que eles dois são imortais e a Rico pode perecer a qualquer momento. Então isso pesou na cabeça dele enquanto ele voltava pra vila. No caminho para a vila, ele percebeu que estavam caindo pétalas do topo do abismo e haviam algumas tábuas talhadas com o nome de algumas pessoas. Como ele mesmo associou, essas pétalas brancas eram utilizadas tanto para celebrações quanto para funerais. E como haviam nomes escritos nas tábuas, ele presumiu que fossem então pétalas utilizadas para funerais. Ele se pegou perguntando o que diabos estava acontecendo no abismo, já que tudo tinha ficado muito mais estranho de uns tempos pra cá. E aí acabou a participação do Reg nesse episódio. Vamos então agora para Nanate. A Nanate estava indo com o Madikaja comprar suprimentos para tratar a dor de barriga da Rico. No caminho para o mercado, a Nanate resolveu perguntar como é que funcionava de verdade esse sistema de balanceamento. Se seria porque a Rico falou que a Mania valia muito que o balanceamento ocorreu, ou seria por algum outro motivo. O Madikaja então disse que esse mecanismo de proteção da aldeia conhece os desejos mais profundos de cada um dos aldeões. Ele sabe, sem que a pessoa precise externar, quais são os bens de mais valor que ela possui. Quando o Madikaja mencionou esse negócio de valor novamente para a Nanate, ela deixou escapar informações de
que ainda tinha uma ligação muito forte com a Mitty. E o Magicage, então, acabou falando que ele queria poder comprar a Mitty, porque um dos aldeões possuía a Mitty consigo. Então a Nanate não acreditou no que ela ouviu, já que a Mitty claramente morreu na temporada passada, em que ela foi morta pelo Reg para aliviar sua dor, certo? O Belaf, ou seja, um dos 3 sábios da vila, estava com a posse da Mitty. Então ela resolveu ir até o Belaf para que ela pudesse ver a Mitty de novo. Chegando no Belaf, ela se encontrou com a Mitty, ela se emocionou muito por ter revisto a amiga dela, e aí acabou a participação da Nanate no episódio também. Indo agora para a perspectiva da Riko. A Riko imaginava que haveria alguém esperando por ela logo após ela terminar ali de se livrar da dor de barriga, mas na verdade não havia mais ninguém lá na hospedaria. Então ela decidiu explorar um pouco mais o mercado da vila, e ela deixou um bilhete dizendo que ela foi até o mercado e que não era para se preocupar com ela, com o atendente da hospedaria. Ela perguntou a alguns aldeões onde poderia estar o Magicage, porque ela queria conversar com ele novamente, e eles apontaram para um beco bem suspeito para a Riko. A Riko então decidiu ir até aquele beco, acreditar nesses aldeões transeuntes, e quando ela chegou no beco, ela percebeu que não haveria saída no beco, pois haviam vários Narehate suspeitos encarando-a lá dentro do beco já. Como ela já tinha entrado no beco, os Narehate que estavam a seguindo bloquearam o caminho dela da saída do beco, então ela não tinha por onde sair. Nesse momento, eles começaram a assediar ela e machucar a Mania, até que o aldeão, que foi balanceado no episódio passado, nosso querido amigão, chegou para salvar a Riko desse assédio e acabou levando ela para fora do beco antes que acontecesse o balanceamento, pois aqueles Narehate estavam abusando dela. O balanceamento ocorreu e eles escaparam graças ao aldeão que trouxe ela para fora do beco e bateu nesses outros Narehate que estavam ali no local. Ela decidiu apelidar o aldeão de Ma, então eu vou chamar ele de Ma a partir de agora, e ela inclusive como gratidão chamou o Ma para passear com ela no mercado. Enquanto eles estavam andando pelo mercado, ela sentiu um cheiro de comida muito bom e ela foi até o restaurante pedir comida. Enquanto ela estava comendo, o atendente que serviu a ela a comida começou a conversar com ela na língua dela, e ela achou isso muito impressionante, porque até agora somente o Magicage tinha falado com ela dessa maneira. Ele então mencionou que havia outra pessoa, inclusive no restaurante que eles estavam, que também falava a língua humana, e ele apontou para outro dos 3 sábios, que é chamado de Wazukian, e aí acabou a participação da Riko no episódio. Bem no finalzinho do episódio, houve um teaser sobre um personagem aparentemente inusitado, que vai aparecer futuramente aí na série, que é uma mulher que aparenta estar presa por uma coleira e que dá a entender que ela é a responsável por controlar a entidade de balanceamento da vila. E também essa mulher tem uma aparência muito parecida com a Vueko dos flashbacks e backstory do Abismo que foi apresentado pra gente nessa temporada. Então ela tem tudo pra ser a Vueko e por algum motivo ela foi aprisionada no subterrâneo dessa vila. E aí definitivamente acabou o episódio. Bora porque eu achei dele agora. Bom, esse episódio de Made in Abyss não perde bizarrice pra nenhum dos outros que já teve. Realmente teve muita coisa bizarra, eu acabei cortando aí muita coisa bizarra que foi mencionada inclusive no episódio, pra manter-se family friendly, mas mesmo assim as bizarrices ainda estão ali, então se você viu o episódio você sabe do que eu tô falando. Esse episódio em si foi o cúmulo da bizarrice em muitos aspectos e muitas decisões de apresentar certos personagens e progredir, né, o descobrimento dessa vila como um todo e sobre todo o backstory aí que está para vir, sobre como essa vila foi formada e todo o resto. Mas enfim, eu achei que foi um episódio, tirando as bizarrices obviamente, legal novamente. Foram nos jogados mais perguntas aí sobre qual é o passado do Reg com a Faputa, qual a importância do Reg antes dele ter perdido a memória e várias outras perguntas possíveis sobre essas pequenas interações que o Reg teve com a Faputa nesse episódio. Temos também dúvida do que pode acontecer com a Nanate no episódio que vem, já que ela acabou de ver a Mitty na frente dela. O que será que ela pode fazer para poder reaver a Mitty? Também é uma coisa muito interessante que vai aí ocorrer no próximo episódio. Ver a Riko também explorando esse mercado que talvez possa lhe mostrar algumas coisas muito interessantes. É muito legal também. Houveram vários pontos ali de desenvolvimento do arco. Ele está sendo feito em 3 perspectivas diferentes, com os personagens separados, cada um pro seu canto, o que é algo relativamente inusitado que está ocorrendo nessa temporada de Made in Abyss. E eu acho que pra Made in Abyss é isso por hoje. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Comente o que vocês acharam aqui na aba dos comentários. Sinta-se à vontade para comentar de verdade. Eu estarei lendo todos e respondendo todos na medida do possível. Então não se acanhe, se você quiser mesmo comentar qualquer coisa que seja, pode comentar na aba, eu vou estar respondendo mesmo vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fui, galera! Valeu!